O tema dessa noite, então, na abertura do jejum de Daniel dos 10 dias, é exatamente a diferença de Daniel. E nós vamos falar sobre esse texto, o início e o como é que aconteceu essa história que nós lemos. Todo texto tem um contexto na Bíblia. Não adianta você pegar um texto isolado sem que você conheça a história, porque muitas vezes você vai se enganar. Deus, ele não usa textos isolados. Deus, ele usa uma história. Por isso que eu falo para as pessoas, não adianta fazer o jejum para receber uma bênção. Deus ele não quer que nós façamos jejum para receber uma bênção. Nós temos que fazer jejum para um contexto de presença de Deus, de comunhão com o Espírito Santo na nossa vida. Esse deve ser realmente o nosso objetivo. E aí as bênçãos, elas são acrescentadas na nossa vida. Como diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então qual que é o contexto dessa história? Escravidão. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, junto com os babilônicos, era uma força muito grande na época de Daniel. E o povo de Deus tinha se afastado de Deus, o povo de Deus estava em pecado. Então Deus permite que eles percam a batalha para a Babilônia invade Israel, a Babilônia invade o templo, a Babilônia leva tudo que tinha no templo de sagrado, até as coisas que eram usadas, santificadas de Deus, copos de bronze, pratos que eram usados também para alimento dos sacerdotes, garfos, tudo que tinha de ouro, inclusive a arca da aliança é levada embora. Quem fica em Israel fica com a cidade destruída, desolada, e existiam ainda soldados babilônicos que ficavam ali escravizando, cobrando impostos desses que tinham perdido a batalha, os israelitas que tinham perdido a batalha. E o rei da Babilônia, ele queria servos, e ele queria servos capazes. Nabucodonosor, ele queria servos capazes. Então ele manda com que o chefe dos eunucos, porque todos que serviam ao rei da Babilônia tinham que ser eunucos. O que era um eunuco? Um eunuco era uma pessoa que ela era castrada, que ela não tinha sexo. Então provavelmente Daniel, ele foi castrado. Ele foi castrado para poder viver no palácio. Então já é uma coisa já que a gente, acho que ninguém aqui, nenhum homem aqui já conseguiria já viver de uma forma assim, não é verdade? E Daniel, ele mesmo sendo castrado, perdendo a oportunidade de talvez ser pai, de talvez ter uma família, ele ainda assim continua buscando a Deus. Mesmo na dificuldade, ele continua buscando a Deus. Mesmo tendo talvez um sonho que ele tinha de ter a certeza que não iria acontecer ao ser castrado, ele continua servindo a Deus. E aí o rei da Babilônia manda buscar homens que eram homens capazes. Capazes do quê? Capazes de ajudar o rei. Porque os reis naquela época, eles acreditavam muito nos seus conselheiros. Então o rei todos os reis tinham muitos conselheiros, sábios, que os ajudavam nas suas decisões. Então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, não era diferente. Então ele queria os melhores conselheiros para que ele pudesse, através dos conselhos, ter as vitórias. Então ele manda com que o chefe dos eunucos vá lá em Israel e trouxesse, ele já tinha eunucos do mundo inteiro, e ele manda buscar em Israel também. E no meio desses que vieram 4 homens: Daniel, Misael, Azarias. Quem mais aqui? Olha aqui no capítulo 1. Misael, Azarias, Ananias e Daniel. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse Misael, Ananias e Azarias, que nós chamamos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque quando eles chegaram na Babilônia, o rei da Babilônia mudou o nome deles. Porque os nomes deles significava, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz, o nome de Ananias significa o Senhor é misericordioso, o nome de Misael era ninguém se compara a Deus, e o nome de Azarias era o Senhor é o meu socorro. Então cada um deles tinha um significado que exaltando ao nome do Senhor, ou alguma coisa que se remetesse ao Deus que eles criam. Só que quando eles chegam na Babilônia, a primeira coisa que o rei da Babilônia faz, Nabucodonosor, é tirar a identidade deles, é tirar o vínculo, querer tirar o vínculo que eles tinham com Deus. Então muda o nome deles e coloca o nome muda para Daniel para Belsazar na Babilônia, que quer dizer
Bel, que era um deus babilônico, proteja a sua vida. Olha, querendo tirar o Deus de Daniel. Ananias, né, que se denominou Sadraque, que significa amigo do rei. Quer dizer, tirou o nome que ele tinha, pois amigo do rei. Misael, que ele nomeou Mesaque, que significa Deus da lua. E Azarias, que ele deu o nome de Abidnego, que significa servo do deus Mercúrio. Então a primeira coisa que a Babilônia fazia era o quê? Era tirar totalmente a identidade do povo que chegava lá na Babilônia. Para quê? Para que eles pudessem ser escravos. Porque uma pessoa sem identidade, uma pessoa que não sabe quem ela é, uma pessoa que não sabe a sua origem, uma pessoa que não sabe de onde ela saiu, o Deus que ela serve, é uma pessoa fácil de ser manipulada, é uma pessoa fácil de ser vencida. Então, eles tiram o nome representando que estavam tirando os valores desses homens e assim seria mais fácil escravizá-los. Só que independente da mudança do nome, que eles já não podiam fazer muita coisa para que isso não acontecesse, Daniel, ele estava firme e ele tomou uma decisão nessa hora. Porque ele sabia que mais um pouco a cabeça dele iria esquecer de quem ele era, do que era Deus na vida dele. E não podia acontecer isso. E é isso que nós não podemos permitir na nossa vida. Nós não podemos permitir que o diabo tire de nós a nossa identidade. O diabo não pode tirar de nós o nome que Deus nos deu. O diabo não pode tirar de nós a nossa confiança no nosso Deus. O diabo não pode tirar de nós a certeza, a fé e a esperança que nós temos no Senhor. É isso que ele quer fazer, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Porque assim como Daniel, ele se propôs firmemente, a Bíblia fala, a não se contaminar com nada da Babilônia. E é por isso que ele pede para não comer a comida da Babilônia. Porque aquela comida babilônica era uma comida consagrada a ídolos. Era uma comida, você vê cada nome, eles atribuíram ao Deus da lua, Deus Mercúrio. Então aquela comida era uma comida consagrada aos ídolos. Se Daniel comesse daquela comida, Daniel estava ali sendo comum como os escravos, comum como os babilônicos. Então Daniel disse, se eu quero trazer o reino de Deus, se eu quero ser diferente, eu preciso fazer algo diferente. E é isso que é a primeira coisa que Deus está falando conosco hoje. Como nós queremos diferença se nós não fazemos a diferença? Se nós continuarmos, não importa se nós estamos fazendo jejum, mas se nós não mudarmos as nossas atitudes, nada vai mudar na nossa vida. Muitas vezes nós queremos tanto que as pessoas mudem, que os ambientes mudem, que as situações mudem, mas nós não mudamos. Então a primeira coisa que Daniel falou, Daniel disse, o ambiente não é propício, na verdade está tudo conspirando o contrário aqui, mas eu vou ser a diferença. Posso ouvir um amém da igreja? Então esse é o propósito que você faz hoje, de você ser diferente, de você dizer, eu não vou esquecer de quem eu sou, eu não vou esquecer de onde eu vim, eu não vou esquecer o que foi falado no culto, porque muitas vezes você sai aqui da igreja cheio de fé, mas quando você se depara com os problemas lá fora, o diabo tira a identidade, a palavra some do teu coração, e é isso que vem tirando a tua paz. E aí Daniel, ele tem esse propósito com ele, e ele faz a diferença, ele fala, eu não vou comer do que todo mundo come. Então fala assim comigo, nesse jejum, eu não vou comer do que todo mundo come. Fala assim, eu decido ser diferente. Fala, eu vou ter resultados diferentes, porque eu vou ter atitudes diferentes. Dá um glória a Deus aí no teu lugar, porque começa hoje a diferença na tua vida, e eu profetizo que você vai fazer a diferença. Chamou atenção, e chamou atenção porque era muito mais cômodo para qualquer pessoa comer. Eram os sábios que ficavam do lado do rei, comiam exatamente tudo que o rei comia. Ou seja, se havia um banquete para o rei Nabucodonosor, todos que andavam com ele comiam do bom e do melhor. Então não era fácil se abster daqueles alimentos, era um sacrifício. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer, às vezes não é fácil ficar sem tomar café, não é fácil não almoçar, não é fácil não jantar, mas nós vamos fazer isso para um bem maior. Nós vamos fazer isso para uma diferença na nossa vida espiritual.
O mundo não entende, as pessoas não entendem. Talvez alguém falou, você é louco, esse cara aí vai ficar fraco, esse cara vai morrer, você vai ver, esse cara é maluco. Mas Daniel, ele foi firme, porque ele disse, eu não vim aqui para ser dominado como todo mundo, mas eu vim aqui para dominar. Eu vim aqui para dominar. E o diabo, ele quer dominar as pessoas. E quando ele encontra alguém, como Daniel, como nós, que estamos aqui, e que vamos dizer assim, a minha carne não me domina, porque eu vou comer se eu quiser. Se eu não quiser, o meu estômago vai reclamar, mas eu vou dizer não, porque o meu espírito é mais forte do que a minha carne. E aí eu vou dominar a minha fome carnal, e eu vou dar lugar à minha fome espiritual. E aí então eu vou mostrar quem domina a minha vida. Quem domina a minha vida não é a minha carne, não é o meu coração e não é a minha alma. Quem domina a minha vida é o Senhor. E eu estou dando lugar para que Deus domine. E Daniel falou, eu não sei o que acontece aqui na Babilônia, mas quem vai governar e quem vai dominar vai ser o Senhor aqui. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você não vai ser dominado em nenhuma área da tua vida. Satanás está querendo dominar. Satanás entra e ele vai entrando aos poucos, ele vai escravizando, ele vai dominando. Quando você vê, você já está escravizado. Quando você vê, você já está dominado. Muitas famílias dominadas por Satanás, dominada no casamento, dominada por vícios, dominada por malignidades, dominada por maldições. Assim era na Babilônia. Quem entrava ali na hora era dominado. Mas Daniel se diferenciou, porque ele disse, eu não serei dominado, a minha mente não será dominada. Quantas vezes Satanás fica lançando setas na nossa mente para tentar nos escravizar mentalmente, para dizer, você não vai dar certo, você é mais um, eu vou te derrubar. Você nasceu para ser infeliz, você vai ver, você vai separar, vai ter divórcio na tua casa, você vai ver, olha, você vai ficar doente, vai morrer com essa enfermidade. Tem gente que até bate um espírito de loucura e começa até a sonhar com a enfermidade que vai morrer, porque Satanás vai dominando, ele começa pela mente. Mas eu declaro em nome de Jesus que a tua mente está sendo liberta, porque aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. A palavra de Deus fala isso, e eu declaro em nome de Jesus Cristo que quem vai governar a nossa vida é Jesus Cristo, quem vai dominar a nossa vida é Jesus Cristo. No mundo espiritual, só há duas posições: o dominado e o que domina. É assim que funciona no mundo espiritual. No mundo físico, nós muitas vezes não percebemos, mas no mundo espiritual, ou você está dominando, ou você está por cima, ou você está por baixo, ou você domina, ou você é dominado. E quando Satanás leva vantagem? Quando você muitas vezes está longe de Deus, porque a única forma do homem governar, do homem ter domínio, é quando ele tem Deus na vida dele. Do contrário, ele perde o controle. Do contrário, ele perde qualquer domínio. Então eu não estou no controle da minha vida. Quem está no controle da minha vida é Jesus Cristo. E eu trago Jesus para governar a minha vida. Amém? E o que trouxe para Daniel o domínio? Primeiro, porque ele disse, eu não vou ser preso pela Babilônia. Então declara assim, eu não vou ser preso. Fala, eu não vou ser preso pela Babilônia. Amém? Então todas as correntes espirituais, eu profetizo nesse jejum, vai cair. Correntes de depressão, correntes de pânico, correntes de ansiedade, correntes de desespero carnal, correntes de incredulidade, correntes de dúvida, correntes de crises existenciais, correntes matrimoniais, correntes familiares, correntes de enfermidade. Tem enfermidade que não é física, tem enfermidade que é na alma, tem enfermidade que é espiritual, mas eu sei que as correntes vão ser quebradas, porque é a palavra de Deus que fala, segundo Coríntios 3, diz assim, que aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. E Daniel chamou a presença do Senhor, e ali trouxe liberdade. Os babilônicos não conseguiram dominar Daniel, e eu profetizo, o mundo não vai te dominar, as pessoas não vão te dominar, as situações não vão te dominar, os ambientes não vão te dominar, mas o Senhor vai te colocar por cabeça, e o Espírito de Deus vai te trazer liberdade nesse tempo. Receba agora em nome de Jesus. E a segunda coisa que trouxe ali, segundo Coríntios 3,17, fala onde é o Espírito de Deus, a liberdade, e a palavra do Senhor também fala em 1 Coríntios 10,14, fugir da idolatria. Quando eu fugi
da idolatria. Os ídolos dominam as pessoas, escravizam as pessoas. Por isso que a Bíblia fala que quem adora ídolos se torna igual ao ídolo que adora. Salmo 115, versículo 1, diz que os ídolos não são nada, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que os seguem, que os adoram. E as pessoas, você pode ver, as pessoas são parecidas com os ídolos delas. Você olha para uma pessoa que ela adora um ídolo, você pode olhar a feição da pessoa e olhar para o ídolo, é igual. Então, uma pessoa que serve a um espírito de prostituição, o que ela reflete na vida dela? Prostituição. Você pode olhar uma pessoa sensual, é uma pessoa que, aonde ela vai, ela chama atenção pela prostituição. Ela é escravizada por aquele espírito. Então, uma pessoa que serve, não é, a mamon, uma pessoa que serve ao dinheiro, que é escrava do dinheiro, ela idolatra o dinheiro. A boca dela só fala em dinheiro. Ela não consegue mais se relacionar se o dinheiro não estiver no meio. O humor dela é controlado por quê? Por quê, queridos? Pelo dinheiro, ou seja, o ídolo dela domina a vida dela. Assim, uma pessoa que serve a demônios, a pessoa vive perturbada, a pessoa é assolada pelos próprios demônios que ela serve, e ela também, ela é influenciada e ela contamina, porque esses demônios estão influenciando, ela contamina os lugares que ela está, e ela traz também perturbação para outras pessoas, porque ela está contaminada com esse demônio, porque de alguma maneira ela o serve. Pastor, eu não sirvo demônios, mas se você tem que olhar na sua vida, se você não dá alguma brecha para ele, porque às vezes você não precisa servi-lo, só o fato de você dar uma brecha e desobedecer a palavra, ele não pede licença, ele entra. Então você precisa analisar a tua vida e tomar cuidado e vigiar, para você ver se você não está sendo influenciado por nenhum ídolo, por nenhum demônio, porque na verdade você sabe, eu vou te falar uma coisa, tudo que se coloca no lugar de Deus, nós chamamos de ídolos. E todos os ídolos, sem exceção, todos os ídolos que são feitos pelos homens, atrás desses ídolos existem demônios. Não existe ídolo bonzinho, por trás do ídolo há um demônio. E aí quando as pessoas se dobram ao ídolo, elas acham que estão se dobrando diante de coisa boa, mas por trás elas estão atraindo maldição, porque elas estão trocando Deus pelos ídolos. E o Senhor está falando aqui, foge dos ídolos. Foi exatamente o que Daniel fez. Ele saiu, ele se separou e disse, eu não vou comer do que todos comem, porque isso é consagrado aos ídolos. Eu não me misturo com esse povo, eu não me misturo com a cultura desse mundo, eu não me misturo com a Babilônia. Eu só me dobrarei ao Senhor meu Deus, eu só louvarei ao Senhor meu Deus. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. A vida cristã é isso, você se separa do mundo secular, você sai desse sistema, você sai dessa escravidão lá fora, e você fala agora, eu só sirvo a um Deus poderoso. A minha vida não é guiada pelo que o mundo fala, a minha vida não é guiada pela economia, pelo dólar, se ele está lá em cima ou se ele está lá embaixo. Quem guia a minha vida é Jesus. E quando você fala isso, os demônios tremem, porque eles sabem que eles não podem mais nada na tua vida, eles não tocam mais na tua vida, porque eles sabem, se eles tiverem que entrar numa casa, e eles forem na tua rua, a tua casa, eles vão ver que ali tem a luz, que ali tem o governo, e ali eles passam direto. Como aconteceu com o povo de Israel, quando o anjo da morte, a Bíblia fala, saiu matando os primogênitos dos egípcios. A Bíblia fala que quando eles olhavam para a casa dos israelitas, eles passavam direto, porque eles falavam, ali não, ali tem um domínio diferente, ali nós não podemos tocar. E assim Daniel foi um diferencial na geração dele, e o inimigo não dominou Daniel. Ninguém domina quem tem Deus, ninguém domina quem tem o Espírito de Deus, ninguém escraviza quem tem Deus, ninguém humilha quem tem Deus, ninguém pode contra quem tem Deus. E você tem Deus na tua vida, você tem o poder do Espírito Santo na tua casa, e o inimigo não vai poder mais entrar em nome de Jesus. Fugir da idolatria e traga um novo governo. Então levanta a tua mão e diga assim, eu fujo da idolatria, eu saio debaixo desse domínio anterior, e eu trago para a minha vida, e eu trago para a minha casa, e eu trago para os meus filhos, e eu trago em todas as áreas da minha vida um novo governo, o governo do Messias, o governo de Jesus Cristo.
Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo não está mais com o inimigo, o governo não está mais com o desemprego, o governo não está mais com a enfermidade, o governo foi tirado do mundo, foi tirado de Satanás e foi colocado sobre os ombros de Jesus. E ele coloca esse governo sobre a igreja dele. É por isso que Satanás quer te afastar da igreja. Satanás não queria que você chegasse aqui. Satanás está furioso porque você agora saiu de debaixo do domínio dele. E agora você entrou debaixo do governo apostólico de Jesus Cristo. E o mal não tem mais poder na tua vida. Ele pode espernear, ele pode tentar repetir situações, mas agora ele está olhando. Agora essa pessoa está diferente. Agora ela tomou atitudes diferentes. Agora ela está servindo a Deus. Agora ela está debaixo de uma cobertura. Eu não posso mais contra ela. Porque agora o governo do Senhor está sobre a tua vida. E quando você jejua, você se abre mais para estar debaixo desse governo, e aí Satanás perde força na tua vida. Amém? E eu profetizo, não haverá malignidade, setas inflamadas, maldições, malignidades que entrem na tua vida, porque você está debaixo, você está trazendo esse governo para a tua vida. E o que vai trazer o espaço para que haja verdadeiramente esse governo? O jejum. E é isso que nós estamos começando nessa noite, o jejum de Daniel. O jejum é o caminho para a manifestação plena do Espírito Santo. Então fala assim comigo, o jejum é o caminho para a manifestação plena do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e fala isso, fala o jejum é o caminho para a manifestação plena do Espírito Santo. E o que jejum vai fazer? O jejum vai trazer, o Senhor falou para mim, 2 R's na tua vida. Fala assim, o jejum vai trazer 2 R's. R de restaura. Amém? O Senhor vai trazer 2 R's. O primeiro vai ser o R do rompimento. Receba agora em nome de Jesus. O Senhor falou que o jejum ele rompe com estruturas. Glória a Deus. Nesses 10 dias Daniel ele rompeu com as estruturas babilônicas. Ele rompeu, querido. Você tem noção que mudou o cardápio? Parou para pensar nisso? Mudou o cardápio. Todo mundo estava comendo do banquete. Daniel disse pro copeiro mor: olha, me experimenta 10 dias. O cara falou, você vai ficar com fome, o rei vai me matar, porque eu não posso deixar você com fome. Ele falou, me experimenta 10 dias, só 10 dias. E a palavra fala que Deus tocou no coração daquele homem e falou, tá bom, 10 dias, mas não conta para ninguém, porque se alguém souber que você não está comendo, o rei vai me matar. Ele falou, não, fica tranquilo. Depois de 10 dias, que eles se reuniram, todos os sábios da Babilônia, e a palavra fala que o rosto de Daniel brilhava. A palavra fala que Daniel estava mais disposto. Parecia que tinha comido muito bem assim, muito bem os vários banquetes, mas não tinha comido só legumes e tomado água. E os outros que tinham comido estavam tudo cansado, tudo com cara de cansado, indisposto. Mas Daniel falou, não, eu me alimentei do Espírito, essa é a diferença na minha vida. E aí o copeiro falou, então é o seguinte, mudou o cardápio. Já que vocês estão assim, tudo cansado, e esse homem aqui estava comendo legumes, tomando água, está forte, então agora todo mundo vai comer a comida de Daniel. Aleluia, aleluia, porque ele muda o cardápio, porque ele traz um domínio diferente, através da presença de Deus. E sabe o que vai acontecer? O Senhor fala, muita coisa na tua vida vai mudar, muita coisa na tua família vai mudar, muita coisa no teu trabalho vai mudar. Nossa, vai mudar o cardápio. Tem gente que fala assim, até parece, vai mudar o cardápio inteiro, vai movimentar o mundo só por causa de você. Vai mudar por causa de mim, porque Deus está falando, se mudou por causa de Daniel, Ele pode mudar por causa de você. Então começa, fica firme no teu propósito, porque depois de 10 dias, muita coisa vai mudar em nome de Jesus. E vai romper. Fala comigo, vai romper. Vai romper, vai romper. Diabo, sai da minha frente, senão você vai ser atropelado. Amém? Diabo, se eu estiver passando de um lado da calçada, atravessa. Porque senão
você vai sofrer, você vai ver que existe um servo de Deus, que há um Deus maior nessa terra e que você não pode dar resposta. Fala assim, vai ter resposta nesse jejum. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, vai ter resposta. Amém? Você crê? A palavra fala que depois disso, que mudou o cardápio, foram chamados na presença do rei Nabucodonosor todos os sábios. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Os quatro, estavam brilhando. Só que sobre Daniel havia um brilho maior. E sabe como os babilônicos olhavam esse brilho de Daniel? Eles diziam, esse homem tem o espírito dos deuses. E, aleluia, não era um deus, eles achavam que era um deus, eles achavam, como eles escrevem vários deuses, eles achavam que eram todos os deuses juntos em Daniel. Mas eles estavam certos, porque o Deus de Daniel tem mais poder do que todos os deuses da Babilônia. Então quem olhar para a tua vida depois desses 10 dias vão dizer, nossa, como você está diferente, o que aconteceu com você? Você estava acabada, você estava na cama, você estava chorando, tua família estava destruída, o que aconteceu? E você vai dizer, eu sirvo ao Deus de Daniel, eu tenho a unção do Senhor na minha vida, o Espírito dos deuses estão na minha vida, porque eu sirvo a um só Deus, que está acima de tudo e de todos, e aí então, pode crer que a resposta vai vir, a resposta, os pedidos que você está fazendo nessa abertura, eu profetizo que vão se realizar, e será para a tua vida a resposta, que existe um Deus que é por você. Existe um Deus que é por você. Existe um Deus que atende oração. Existe um Deus que move os céus, uma terra, uma Babilônia, uma São Paulo, um Brasil, só para te abençoar. E a palavra fala então, que você sabe depois da história, Deus escreveu uma história linda em Daniel. Depois Daniel, eles ficam com inveja de Daniel, que Daniel fez com que o coração do rei olhasse para ele, e o rei falou, nossa, além de ser sábio, esse cara sabe interpretar sonhos, visões, ele tem muita unção, ele tem muito, eu quero ele do meu lado. E a palavra fala que ele disse, você vai ser governador, Daniel. Diante de muitos sátrapas, Daniel se tornou um dos governadores ali, porque Deus o diferenciou no meio de todos. E eu profetizo, você vai ser levantado por Deus, para ser um diferencial aonde você for. Haverá luz na tua vida, eu profetizo, haverá palavra sábia na tua vida, haverá solução de problemas através da tua vida. Você vai chegar e os demônios vão sair, e junto com você vai chegar a resposta de Deus em nome de Jesus. E Daniel, ele ficou 10 vezes melhor. E eu profetizo que você vai ficar 10 vezes melhor. Marca bem o dia de hoje. Daqui 10 dias você vai estar 10 vezes mais abençoado, 10 vezes mais com a tua cabeça limpa. Eu vejo pessoas aqui que estão com a cabeça cheia de pensamentos que não provém de Deus, pesados, e que isso tem acabado com a tua mente, acabado com a tua alma. Mas o Senhor começa limpando a tua mente nessa noite, em nome de Jesus. Daqui 10 dias você vai estar, olha, vai parecer que você tem 17 anos de idade. Amém? Daqui 10 dias vai parecer que você tem 17, vai parecer que você tem 15. Mas você vai estar cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Talvez você está pensando em parar, está cansado em muitas áreas, mas o Senhor vai te renovar em 10 dias. Eu profetizo 10 dias para renovar. Talvez tenha uma porta fechada na tua vida, mas eu profetizo 10 dias, ela vai se abrir em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você fale, pastor, eu já cansei de insistir nessa situação. Então olha a palavra que eu libero agora. Daqui 10 dias você vai ter um sinal da resposta de Deus nessa situação irreversível. Receba agora em nome de Jesus, porque quem serve ao Deus de Daniel vive respostas e sai 10 vezes melhor. E depois Daniel é jogado na cova, você já sabe a história. Os leões não tiveram poder contra ele. E aí o rei Dario, que sucedeu, o rei Nabucodonosor diz assim, não só o cardápio vai mudar, mas eu declaro que não há Deus que livra como o Deus de Daniel. A partir de agora, aqui na Babilônia, ninguém serve a outro Deus. Todos vão servir a Yahvé, o Deus de Daniel. E eu profetizo, vai chegar uma hora na tua vida que hoje podem falar mal, hoje podem dizer que você está louco, que estão fazendo lavagem cerebral, que se agora você decidiu virar beato, que agora se você está bitolado na igreja, que agora você está querendo, agora sempre fez coisa errada, agora está dando uma de certinho. Pode falar o que for, mas se você tiver com sinceridade na presença de Deus,
Todas as pessoas que hoje falam, elas um dia vão reconhecer que realmente Deus mudou a tua vida. Elas vão reconhecer que realmente Deus mudou a tua história. E elas vão falar realmente, isso não aconteceria se não fosse Deus. Então agora eu vou servir ao Deus que você serve também. E pessoas vão vir para a igreja com você, só de ouvir o teu testemunho. Receba essa palavra agora em nome de Jesus, porque Deus vai transformar a tua história. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu termino esse culto, essa palavra, dizendo, queridos, nós servimos a um Deus de Daniel. Nós servimos a um Deus que para cada manhã Ele faz um milagre. Porque quando nós estamos cansados, como Pedro estava, a Bíblia fala que Pedro estava cansado uma noite inteira sem pescar nenhum peixe. Mas a Bíblia fala que depois de manhãzinha, ele ouviu uma voz dizendo para ele lá na praia: joga a rede do lado direito. Ele disse para aquele homem que ele não reconheceu quem era, que já era a segunda vez que aquilo acontecia. E ele disse: mas eu fiquei a noite inteira lançando as redes, não peguei nada. Como eu vou lançar de novo? Mas tá bom, debaixo dessa palavra eu vou lançar. Talvez você fale: eu já orei, eu já fiz, eu já jejuei, eu já orei de madrugada, eu já me posicionei, já tentei fazer, mas não muda. Mas o Senhor está te falando: lança-se mais uma vez, confia mais uma vez, crê mais uma vez, porque ao lançar a tua rede pela fé, aquilo que você tentou humanamente e não conseguiu, pela força do teu Deus você vai conseguir.